Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, Sedes Perfeito. Hoje, o item 11. Cuidai do corpo e do espírito. Na realidade, o que podemos concluir desses ensinamentos é que o espírito comanda o corpo. O corpo é a forma do espírito se manifestar no mundo físico. E nós temos que preservar a saúde física para que o corpo tenha condições de receber do espírito o que ele precisa manifestar no plano físico. Se eu tiver qualquer deficiência, vai prejudicar essa relação. O espírito não vai conseguir, com tanta eficiência, fazer essa transmissão para o corpo, para que ele se manifeste. Então isso vai dificultar muito a relação do espírito. E o espírito, se ele também não for um espírito bom, também vai causar dificuldade ao corpo, à vida do corpo. Por quê? Se ele for um espírito de uma baixa moral, realmente que a relação dele sociais com outras pessoas será muito difícil. Por exemplo, o sentimento é do espírito. Se ele for arrogante, prepotente, essa relação está comprometida. E muitas consequências pode gerar para o corpo. Então, essa relação, ela tem esses dois caminhos. É como, por exemplo, nós colocarmos um motorista eficiente num carro ruim. O que vai acontecer? Adianta o motorista ser bom se o carro é ruim? Não. O motorista não vai poder colocar em prática toda a sua habilidade, porque o carro não favorece ao motorista. Agora, se colocarmos um carro excelente com motorista ruim, do que adianta? Também não vamos ter aqui uma solução, porque o carro é bom, mas o motorista é deficiente no que ele faz. Ele não consegue dirigir bem o carro, porque ele não tem habilidade para isso. Então esses dois lados têm que viver em harmonia. Então, o carro tem que ser bom para o motorista bom. O corpo bom, o espírito tem que ser bom. Por isso Jesus disse: se teus olhos fossem bons, o teu corpo seria toda luz. Como o espírito age moralmente perante a matéria, é assim vai refletir no corpo. O corpo, como dizia antigamente, é o mata-borrão. Ele vai absorver o que o espírito está transmitindo, bom ou mal. Por isso o exemplo do carro. O carro dá um bom exemplo disso, como a gente falou. Tem que ser um carro bom para um motorista bom. Um espírito bom para um corpo bom. Porque se isso não acontece, não tem essa harmonia, a relação fica complicada. E somente agora, com as pesquisas, através da doutrina espírita, é que dá para entender o porquê isso acontece. Por que tem que haver harmonia? Porque então, muita gente entrava em processo meditativo querendo anular a parte material. E o materialista quer fazer tudo de uma forma material, anulando a parte espiritual. E isso não pode acontecer. Os dois extremos
não funciona adequadamente. É errôneo a gente ter esse pensamento de que uma pessoa materialista, anulando a questão espiritual, ela vai se dar bem na vida. Ou um corpo ruim para um bom espírito. Não vai. Os dois têm que caminhar juntos, sempre juntos, em harmonia. E como que vai harmonizar o espírito? Através do Evangelho de Jesus. Ali está toda a lei moral, para que nós possamos ter um bom comportamento e cuidar da saúde do corpo, evitando vícios, maus hábitos, que vai prejudicar o nosso corpo físico. Então, a gente tem que ver que o espírito se alimenta do Evangelho. Como Jesus disse, estás com sede? Se tomar dessa água que eu te dou, nunca mais terá sede. Então está o quê? Alimentando o espírito. Com os bons ensinamentos e com as virtudes, que vai alimentar o espírito. E o corpo? Evitando vícios, má alimentação. Então, vamos cuidar do corpo, da saúde física do corpo. E essa saúde vai fazer com que nós melhoramos a nossa vida. E fazemos isso da melhor maneira possível, tendo um espírito equilibrado com o corpo. Então o espírito vai ter mais facilidade de se manifestar através do corpo físico. Assim como o carro. Um carro bom, um motorista bom, os dois vão prestar um grande serviço, juntos, sempre funcionando em harmonia. Então podemos ver como que é cuidar do corpo e do espírito através desse exemplo. Espero ter ajudado e que voltaremos no próximo vídeo. Até mais!